Ministro da Previdência, Carlos Lupe, diz que o orçamento não permite que seja cumprido um compromisso de campanha de Lula, que é zerar a fila do INSS. Em Portugal, o presidente Lula volta a criticar a atual taxa básica de juros da economia. Liberadas mais de 4.000 horas de gravações dos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Planos de saúde no Brasil têm o pior resultado em 20 anos. Pedágio no Rodoanel em São Paulo será cobrado de acordo com a quantidade de quilômetros rodados. Decretado novo cessar-fogo no Sudão e vários brasileiros estão no caminho de volta para casa. Programa Espacial da China prevê construção de edifícios na Lua. E ainda dá tempo para comemorar a data especial de hoje, que é o Dia do Churrasco. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Pelo menos 9 funcionários do GSI flagrados pelas câmeras do Palácio do Planalto foram ouvidos pela Polícia Federal no fim de semana. O Gabinete de Segurança Institucional divulgou a íntegra das imagens gravadas na sede do Executivo no dia 8 de janeiro. As imagens publicadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República mostram a ação dos invasores no dia 8 de janeiro e a postura adotada pelos funcionários do GSI. Em um trecho, militares aparecem conversando enquanto os manifestantes tomam conta da sede do Executivo e promovem quebra-quebra. Os vídeos do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro foram divulgados neste domingo após determinação do ministro Alexandre de Moraes para a quebra de sigilo das imagens. Agora, os vídeos podem ser obtidos por qualquer pessoa no site do GSI. As imagens liberadas pelo Gabinete de Segurança Institucional também foram entregues à Polícia Federal e estão sendo periciadas junto com as outras mídias já coletadas desde o início da investigação. Segundo a Polícia Federal, são mais de 4.000 horas de vídeos que incluem as câmeras do Congresso Nacional, do Supremo, do Palácio do Planalto, além de vídeos obtidos nas redes sociais. A Polícia Federal também incluiu na investigação os depoimentos do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, e dos funcionários do GSI flagrados nas imagens. No domingo, pelo menos 9 militares prestaram depoimento à Polícia Federal. Ao ser questionado sobre a postura adotada durante as invasões de 8 de janeiro, o ex-ministro Gonçalves Dias disse que estava gerenciando uma crise e não tentou prender ninguém no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica a sala do presidente da República, porque estava encaminhando os invasores para o segundo piso, onde agentes de segurança fariam a detenção. Gonçalves Dias também afirmou que no dia 8 houve um apagão geral no setor de inteligência, o que dificultou a tomada de decisão. Ricardo Capelli, ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, insinuou que o general Heleno, que comandou o GSI durante a gestão de Bolsonaro, pode ter responsabilidade sobre os atos de 8 de janeiro. Pelas redes sociais, Capelli afirmou que o general Heleno pilotou o carro por 4 anos e entregou o veículo avariado a Gonçalves Dias, que ficou à frente da pasta apenas 6 dias antes da invasão. De quem é a culpa? Capelli questiona. Ele também escreve que as imagens confirmam que houve uma tentativa de golpe e que a investigação da Polícia Federal encontrará e punirá todos os envolvidos. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional também afirmou nesta segunda-feira que ele está acelerando a troca dos quadros da pasta. Segundo Ricardo Capelli, já foram substituídos cerca de 35% dos servidores que trabalhavam no GSI. Ele disse que isso é absolutamente natural quando há troca de governo e que esse processo deverá ser acelerado.
São Paulo registrou no primeiro trimestre do ano o maior número de mortes no trânsito desde 2016. De acordo com o levantamento do Infociga, Sistema de Monitoramento de Acidentes de Trânsito do Governo Estadual, a motocicleta é o meio de transporte mais perigoso na cidade paulista. Entre janeiro e março foram contabilizadas 83 mortes de motociclistas, representando quase 40% das fatalidades. Na sequência, aparecem os pedestres, com 70 registros ou 33% dos casos. A capital paulista registrou, nesses 3 meses de 2023, 209 vítimas. Ou seja, mais de 2 óbitos por dia e 11% a mais na comparação com o mesmo período de 2022. Na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, retirou do programa de metas de sua gestão o objetivo de reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes, instituindo, no lugar, 18 ações para promover maior segurança viária, como campanhas educativas, realização de intervenções em pontos críticos de acidentes e aumento da fiscalização eletrônica. Para a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, também deveriam ser incorporadas à lista de prioridades da Prefeitura o reforço na fiscalização ostensiva por agentes da CET, por exemplo. Em sua avaliação, o aumento dos acidentes com morte nesse início de ano acompanha a retomada da circulação normal de veículos e pedestres nas ruas após restrições motivadas pela pandemia de Covid, sendo que o maior número de motocicletas na capital também pode ter impulsionado as ocorrências. Segundo o IBGE, a frota de motos na cidade saltou de 895 mil em 2016 para quase 1.200.000 no ano passado. Uma estratégia adotada pela Prefeitura para reduzir a mortalidade entre motociclistas é a ampliação das faixas azuis em vias com alto índice de acidentes. O corredor para motos já foi implementado nas avenidas 23 de Maio e dos Bandeirantes, onde os óbitos caíram para 0. Com expectativa de mais outros 200 quilômetros construídos até o final de 2024. Também está em estudo um projeto para a criação de motovias e pontes exclusivas nas marginais Pinheiros e Tietê, expansão da malha cicloviária e melhorias nas calçadas do viário da cidade. O trecho norte do Rodoanel, que passa pelas cidades de São Paulo, Arujá e Guarulhos, terá cobrança de pedágio por quilômetro percorrido, sem a presença de cabines. A promessa do governo paulista é implantar o sistema de fluxo livre para cobrar pedágio dos motoristas no trecho que deve ser entregue para uso em 2026. Após 10 anos de construção, a obra está na sua fase de conclusão. A cobrança de pedágio funcionará da seguinte forma. Quando o veículo passar pela região, diversas câmeras de alta tecnologia farão a leitura das imagens frontal e traseira das placas. Um scanner a laser será utilizado para identificar o dimensionamento dos veículos em tempo real e capturar características como altura, largura, comprimento, trajeto, velocidade dos carros, motos e ônibus. Essas informações serão complementadas por antenas de identificação e câmeras de monitoramento. Após esse processo, elas serão enviadas para um sistema central, responsável por receber e processar todos os dados. Os usuários que possuírem os dispositivos acoplados no para-brisa dos veículos farão o pagamento automático. Já os que não possuírem vão pagar a tarifa posteriormente, por meio de uma plataforma digital que será implementada pela concessionária. Com isso, é eliminada a necessidade do motorista parar nas cabines de pedágio, com consequente redução do tempo de viagem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que tem a intenção de replicar o uso desta tecnologia nas demais rodovias, mas não detalhou a partir de quando. Segundo Tarcísio, com o sistema, o motorista passa a pagar uma tarifa mais justa pelo que realmente utilizar da rodovia e de forma mais simples e ágil.
Iniciada em 2013, a construção do trecho norte do Rodoanel estava paralisada desde 2018. A obra foi orçada inicialmente em 4 bilhões e 300 milhões de reais, mas até 2019 já tinha consumido cerca de 7 bilhões de reais e virou alvo de investigação por suspeitas de superfaturamento e corrupção. No mês de março, o consórcio Via Ápia Fundo de Investimento em Participação foi o vencedor para a conclusão das obras do trecho norte e irá explorar o sistema viário por 31 anos. O investimento estimado será de 3 bilhões e 400 milhões de reais ao longo desses anos. Desse valor, cerca de 2 bilhões de reais devem ser destinados à conclusão das obras, com o restante usado na operação e manutenção da rodovia. Com tantas histórias nada agradáveis nos últimos tempos, os profissionais de educação de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, passaram por um treinamento de segurança ministrado pelo BOP para lidar com situações de emergência. As aulas têm início na teoria. Tudo feito a partir de um protocolo que é estudado e aprimorado pelo BOP desde 2014. Nesse primeiro momento, foram contempladas algumas escolas das redes estadual, municipal e privada. Emergencialmente, o BOP, a Polícia Militar, já está nas escolas. E esse aqui foi o pontapé inicial com 6 escolas, 2 municipais, 2 estaduais e 2 particulares, com as nossas equipes orientando a prevenção e ainda ensinando um protocolo de ações a ser seguida caso aquela escola for atacada. Enquanto alguns alunos fazem a aula teórica, os demais fazem então a prática e há esse revezamento de aprendizado. A intenção do governo do estado é que o curso seja levado a todas as escolas públicas e particulares aqui de Mato Grosso do Sul. A gente também tem um plano de médio prazo, para a gente atingir as quase 2.000 escolas no estado de Mato Grosso do Sul, tanto pública como particular. Como que vai funcionar? No dia 2 de maio, começará um curso para os oficiais da Polícia Militar aqui no BOP, que serão multiplicadores desse conhecimento. Esses multiplicadores vão formar os policiais que estão nos bairros, nas cidades de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Capacitação que passa por disciplinas que envolvem situações de risco no ambiente escolar, com um trabalho que vai levar protocolos de como agir. Esses policiais, sim, que deslocarão até as escolas e passarão esse conhecimento e passarão o nosso protocolo, que envolve desde a arquitetura e engenharia predial até o procedimento de fuga, esconderijo e resolução de uma crise. Uma das alunas é a Ligiane, gerente comercial de uma escola particular, que tem 420 alunos. Ela comenta que aprendeu algo importante. Já é hora de mudar a cultura de prevenção escolar. Nós temos que mudar a nossa cultura. Então, esses treinamentos, eles têm que ser inseridos de imediato dentro das escolas. Patrícia é diretora adjunta de uma escola municipal que tem mais de 2.000 alunos e também reforça a importância do curso. O mais importante que ficou foi a questão de segurança dos alunos. Como preservar os nossos alunos na instituição, caso ela venha sido atacada. Claro que a intenção do curso não é criar pânico, até porque o que ocorre hoje no país são boatos espalhados por estudantes que querem apenas chamar a atenção e acabam provocando pânico. Mas é necessário se antecipar para evitar quaisquer alterações de comportamento. O Mato Grosso do Sul, sabiamente, está trabalhando na antecipação e na prevenção. Então, a gente não quer que essa modalidade criminosa chegue no nosso estado, mas se assim chegar, a gente tem que estar preparado. E a Polícia Militar, através do BOP, já começou esse trabalho e tem feito muito bem. E veja a seguir, ministro da Previdência, Carlos Lupe, diz que o orçamento não permite zerar a fila do INSS. E ainda, em Portugal, o presidente Lula assina acordos e volta a criticar a atual taxa básica de juros da economia. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou hoje uma série de acordos em Portugal. Aproveitou a oportunidade para amenizar a declaração de que deu recentemente sobre os culpados pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo brasileiro e o governo português assinaram pelo menos 13 acordos de cooperação
que aproximam os dois países em diversas áreas, entre elas educação, economia e cooperação espacial. Entre os memorandos assinados estão o Acordo de Equivalência de Estudos do Ensino Fundamental e Médio do Brasil com o Ensino Básico e Secundário de Portugal e o acordo que amplia a fabricação do avião de defesa Super Tucano e autoriza que a Embraer produza o avião em Portugal. A assinatura dos acordos foi feita durante a 13ª Cúpula Brasil-Portugal, que não era realizada desde 2016. Lula reforçou a importância do fortalecimento dos laços e relações comerciais entre os dois países e mudou o tom em relação à guerra na Ucrânia. O presidente disse que não igualou as responsabilidades de Rússia e Ucrânia sobre o conflito e voltou a afirmar que é preciso criar um grupo de países para negociar a paz. O meu governo condena a violação à integridade territorial da Ucrânia. Defendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tente sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz. O presidente também reafirmou as críticas aos juros cobrados no Brasil. Segundo ele, ninguém pega dinheiro emprestado sabendo que vai pagar 13,75%, que é a atual porcentagem da Selic, a taxa básica da economia. E hoje, depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que o orçamento disponível para o pagamento de benefícios previdenciários não é o suficiente para zerar a fila do INSS. O tema foi promessa de campanha do presidente Lula. Lupe garantiu que os recursos deste ano ainda suportam os antigos benefícios e pelo menos mais 1 milhão de pedidos que estão previstos, mas não o estoque que está parado. Atualmente, mais de 1.800.000 pessoas estão na fila de espera. O Brasil vai adotar um modelo de cobrança que permitirá o desconto do imposto na hora da compra dos produtos vendidos em plataformas internacionais de e-commerce, em especial as asiáticas. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida faz parte do que chamou de Plano de Conformidade da Receita Federal. Em entrevista ao Estadão, o ministro ainda disse que essa é uma prática necessária para assegurar uma concorrência justa com as empresas de varejo que operam no mercado interno brasileiro. Ou seja, quando o consumidor fizer a compra, pelo plano de conformidade, a empresa já está autorizando o poder público a descontar daquilo que já foi pago pelo próprio consumidor, o que ele deveria recolher. Uma regra que é comum e acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde todos os impostos devidos estão inclusos no preço. Haddad ainda afirmou que grandes nomes do e-commerce chinês, que incluem Shein, Shopee e AliExpress, firmaram compromisso de aderir ao plano durante uma reunião com o Ministério da Fazenda. Uma iniciativa de integração da América do Sul começou a criar cada vez mais corpo e pode ser para o futuro um ponto importante para a força econômica e exportadora da região. O corredor bioceânico pretende interligar os litorais do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico da América do Sul. O projeto de engenharia, ainda em construção, engloba 4 países, sendo eles o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, que terá cerca de 2.200 quilômetros, facilitará a vida dos fazendeiros e camponeses da região no transporte de gado e na exportação de produtos aos portos que estão no Atlântico e no Pacífico. Um exemplo de facilidade que essa rodovia trará é com a soja produzida no Paraguai. O país é o 4º maior produtor do grão no mundo e atualmente precisa levar seu produto até o Canal do Panamá. Com a concretização da estrada, os especialistas trabalham numa margem grande de que haverá para todo o setor produtivo cerca de 25% de economia nos custos de logística. A rodovia cruzará as regiões do Mato Grosso do Sul, no Brasil, Gran Chaco, no Paraguai, as províncias de Salta e Jujuy, na Argentina, e as regiões de Antofagasta e Tarapacá, no Chile. Além disso, os maiores beneficiados pelo corredor bioceânico serão o Brasil e o Chile.
Isto porque a obra deve agilizar as exportações de grãos e carne produzidos no estado do centro-oeste brasileiro para a Ásia. É importante ressaltar também que o projeto de conexão entre os países do Cone Sul da América possui um forte apelo turístico. A rota irá permitir uma viagem única por paisagens exuberantes e diversas, ligando o Pantanal brasileiro às cordilheiras dos Andes e ao deserto do Atacama. Os especialistas afirmaram ainda que a construção dessa rodovia pode ser mais demorada do que se imagina, porque a estrada tem como um dos pontos principais o fortalecimento dos laços econômicos e culturais do Mercosul. Para isso, seria indispensável que os interesses políticos se alinhassem para tirar do plano esses projetos que poderão trazer muitos benefícios para todos. Além dos impactos econômicos, culturais e turísticos, a rota bioceânica é pensada nas estruturas necessárias na área de segurança e saúde pública em toda a sua extensão. O salário mínimo vai mudar na próxima segunda-feira. Quem conta quais serão os reflexos do novo valor é a repórter Maria Clara. O mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumento de R$ 18 ou 1,38% para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS, entre outros. Só que esse reajuste terá reflexos não só na remuneração, mas também em benefícios como seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP e o BCP, que é o benefício da prestação continuada destinado a pessoas idosas ou com alguma deficiência que não recebam nenhum outro benefício do INSS e que não têm meios de se sustentar sozinhas nem de ser sustentadas pela família. Segundo estimativas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60 milhões e 300 mil trabalhadores e beneficiários do INSS. Portanto, essa é a quantidade de brasileiros que terá agora esse novo reajuste. A gente lembra que o piso já havia sido reajustado esse ano. Em 1º de janeiro de 2023, houve um aumento de R$ 90, quando o mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. É bom esclarecer que os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo começaram a receber hoje o benefício referente ao mês de março. Mas os R$ 18 acrescentados ao valor do rendimento mais baixo do país virão apenas no próximo pagamento, marcado para começar no dia 25 de maio. Para quem recebe mais do que um salário mínimo, não muda nada. O presidente Lula sancionou a lei que flexibiliza e aprimora as condições de contratação e de renegociação das operações do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A lei, que amplia para 72 meses o prazo das linhas de crédito do programa, havia sido aprovada pelo Congresso Nacional no final de março e foi sancionada sem vetos. A norma também amplia o prazo para a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. As operações de crédito podem chegar a até 30% do faturamento anual das empresas, limitado a R$ 150 mil por CNPJ, segundo a capacidade de pagamento. O prazo atual em vigor era de 48 meses, prorrogáveis por mais 12. O prazo de carência mínima é de até 12 meses para o início do pagamento das parcelas do financiamento. O Pronamp foi criado em 2020 como resposta aos efeitos da pandemia da Covid-19 para ampliar a oferta de crédito para as empresas de pequeno porte. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores ficaram atentos nas informações sobre a nova regra fiscal do Brasil, assim como nos juros dos Estados Unidos. Fatores que fizeram o dólar fechar em queda de 0,35%, cotado a R$ 5,04 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,40% aos 103.946 pontos. Um novo estudo demonstrou que mais da metade dos profissionais já tiveram de abrir mão de alguma oportunidade de emprego por conta de seus filhos. Além disso, o levantamento analisou os impactos da parentalidade na carreira de homens e principalmente mulheres. Uma pesquisa realizada pela ThinkWork, plataforma de conhecimento sobre gestão de pessoas, trouxe algumas compreensões a respeito da realidade de pais e mães no mercado de trabalho.
No levantamento, 60% dos respondentes afirmaram que já tiveram de desistir de uma oportunidade de emprego pelo fato de terem filhos. O estudo ouviu cerca de 200 trabalhadores de todo o Brasil e revelou algumas das principais diferenças na vida profissional de homens e mulheres quando se trata do impacto da parentalidade. Do grupo feminino ouvido, mais da metade disseram que tiveram menos oportunidades de crescimento na carreira após se tornarem mães. Já pelo lado dos homens, cerca de 30% narraram a mesma situação. Além disso, as mulheres ainda sofrem com a desconfiança no mercado, já que 45% delas sentem que depois da maternidade foram menos chamadas para participar de projetos. Os especialistas que fizeram parte do projeto afirmaram que desqualificar uma parcela de trabalhadores apenas por causa da parentalidade é atestar a má gestão dos recursos humanos. Para eles, as empresas devem criar ambientes mais propícios para quem tem filhos. O levantamento analisou ainda qual modelo de jornada é considerado o ideal para quem tem filhos. A maior parte dos respondentes, cerca de 67%, acredita que o trabalho híbrido permite a melhor acomodação das tarefas profissionais e domésticas durante as horas do dia. Na segunda posição, com 28%, aparece o modelo remoto, enquanto apenas 5% preferem trabalhar presencialmente. O grupo Walt Disney começou hoje uma segunda onda de demissões envolvendo milhares de empregos. Uma medida que faz parte dos esforços para economizar 5,5 bilhões em custos dos empregados. A última rodada de cortes da gigante acontece até a quinta-feira. No entanto, as demissões não devem afetar os trabalhadores da linha de frente empregados nos parques e resorts. A Disney anunciou o seu plano de demissão em fevereiro, juntamente com uma reorganização que devolveu a tomada de decisões aos executivos com o objetivo de criar uma abordagem mais simplificada para os negócios. A indústria do entretenimento recuou desde o início da adoção do streaming de vídeo, quando empresas de mídia perderam bilhões ao lançar concorrentes para a Netflix no início de 2022. E a seguir, decretado novo cessar-fogo no Sudão e vários brasileiros estão no caminho de volta para casa. E ainda, Programa Espacial da China prevê construção de edifícios na Lua. O depoimento do ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi adiado. Além de eventual participação nos atos de 8 de janeiro contra a sede dos três poderes em Brasília, ele deveria ser ouvido pela Polícia Federal hoje sobre uma viagem que fez à Bahia na época das eleições, quando era ministro do ex-presidente Bolsonaro. A acusação é de que ele queria dificultar a viagem de ônibus com eleitores de Lula. Anderson Torres está preso desde a metade de janeiro. O depoimento pedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi suspenso porque, segundo os advogados, Anderson passa por um momento de instabilidade emocional. A Procuradoria-Geral da República defendeu hoje que o Supremo Tribunal Federal envie para a Justiça 2 ações penais que o ex-presidente Bolsonaro é acusado de apologia ao estupro e injúria. Ele virou réu em 2016 por ter dito que a deputada federal, Maria do Rosário, não merecia ser estuprada por ser feia. O processo está parado desde 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência e não podia responder pelos atos que antecediam seu mandato. Com o fim do foro privilegiado, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, acredita que o caso deve prosseguir em primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Empregadores de todo o país estão obrigados a partir de hoje a colocar no documento dos colaboradores qual a cor da pele, a etnia a qual pertencem, como o idioma que falam ou religião a qual pertencem. O objetivo da lei publicada no Diário Oficial é que altera a Lei de Igualdade Racial e que facilita a adoção de medidas para buscar o equilíbrio de toda a sociedade.
A maioria dos desaparecidos no estado de Mato Grosso do Sul são homens adultos que sofrem algum distúrbio mental ou abusam de álcool e drogas. Os números estão no anuário da polícia. O anuário faz referência ao ano de 2022. Nesta tabela está o número de desaparecidos por mês. Dezembro é quando teve mais registros, 265, seguido por setembro com 205. Do outro lado, julho, com 112 desaparecidos, é o mês que teve menos casos. No total, foram 1.839 em 2022. Em 733, houve baixa no desaparecimento. Quanto ao motivo, a maioria, 51,8%, é por causas involuntárias. Acontece muito frequentemente de pessoas desaparecidas perderem contato com familiares por alguma questão de doença mental, como eu disse, né? Seja alguma doença pré-existente ou por algum problema que acontece na rua. A pessoa sofre algum acidente e perde memória, né? Ou então abuso de droga ou álcool. Então essa pessoa perde um contato com a realidade, perde a capacidade de se comunicar ou contatar as suas memórias. Pouco mais de 46% são por causas voluntárias. A grande maioria dos desaparecidos é de homens adultos. A formulação do anuário de pessoas desaparecidas é uma imposição legal prevista desde 2019. Conforme o delegado, o anuário é importante ferramenta estatística para se formar políticas públicas no setor de desaparecidos. Quando nós sabemos quem está desaparecendo mais, quais são as causas determinantes da maior parte dos desaparecimentos, nós podemos orientar políticas públicas, decisões, gerar uma interlocução mais próxima com sistemas públicos de atendimento que podem atuar melhor para evitar esses desaparecimentos. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo chegou neste domingo à capital Lima após ser extraditado pelos Estados Unidos 2 dias após se entregar às autoridades americanas. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no escândalo de propinas pagas a autoridades pela construtora brasileira Odebrecht. Toledo chegou ao Peru em um voo que partiu de Los Angeles e sob custódia de agentes da Interpol. Segundo imagens veiculadas por emissoras de televisão do Peru, ele foi recebido por procuradores e policiais no aeroporto internacional Jorge Chaves, em Calão, região metropolitana de Lima, capital do país. Em setembro do ano passado, a Justiça americana havia autorizado a extradição de Toledo para o Peru, após reunir provas suficientes para justificar a medida, homologada em fevereiro deste ano pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Um juiz americano havia expedido uma ordem de detenção contra Toledo para executar a extradição, e o horário e local em que ele se entregaria foi preventivamente combinado com as autoridades do país. Toledo foi levado para uma prisão do condado de San Mateo antes de ser extraditado ao Peru. Alejandro Toledo, de 77 anos, presidiu o Peru de 2001 a 2006. Ele é acusado de receber milhões de dólares em subornos da Odebrecht quando era chefe do executivo, que seriam ligados a licitações para a construção da rodovia interoceânica entre Brasil e o Peru. Ele nega as acusações. Em fevereiro de 2019, o Ministério Público peruano anunciou que havia firmado um acordo de delação premiada com o empresário peruano-israelense Joseph Maiman, que disse ter ajudado Toledo a receber propinas distribuídas pela Odebrecht e a lavar o dinheiro em paraísos fiscais. Maiman disse ao Ministério Público que a Odebrecht depositou em contas que pertenciam a ele cerca de 35 milhões de dólares em propinas para Toledo. Toledo já havia sido detido em 2019 na Califórnia, onde viveu nos últimos anos e lecionou na Universidade de Stanford. Ele passou 8 meses na prisão devido ao risco de fuga, mas foi colocado em prisão domiciliar em março de 2020, depois de a justiça americana considerar que sua saúde poderia estar em perigo durante a pandemia. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que os generais que se enfrentam no Sudão acordaram um cessar-fogo de 3 dias a partir da meia-noite. Um grupo de brasileiros que estavam no Sudão conseguiu deixar o país e está prestes a entrar no Egito.
Antony Blinken disse que as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido acordaram em um cessar-fogo em todo o país após negociações intensas nos últimos 2 dias. Apesar do anúncio, somente o tempo vai dizer se os combates irão dar uma trégua, já que os acordos de cessar-fogos anteriores não foram mantidos. Mas se a interrupção de 3 dias dos combates se concretizar, os moradores terão a oportunidade de obter recursos muito necessários, como alimentos e suprimentos médicos. Embora várias nações estejam evacuando seus cidadãos, as autoridades americanas disseram repetidamente que não planejam evacuar os americanos do país, devido às condições do local. A segunda-feira foi de alívio para um grupo de brasileiros formado por uma servidora do Itamaraty e 9 jogadores e membros da comissão técnica do time de futebol Amerrique. Eles deixaram a cidade de Khartoum, capital do Sudão, ontem e percorreram 1.000 quilômetros até o Egito com um ônibus fornecido pelo time de futebol. Durante o trajeto até a fronteira com o Egito, o grupo foi parado em diversas barreiras montadas pelos exércitos, tendo que sair do ônibus e os pertences revistados para só depois seguir viagem. Segundo o embaixador brasileiro na Itália, Hélio Vitor Ramos, pelo menos 20 brasileiros já foram retirados do país, que vive um cenário de caos há 10 dias devido a conflitos armados liderados por 2 generais rivais. Até o momento, mais de 400 pessoas morreram e mais de 3.700 ficaram feridas nos confrontos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A China anunciou hoje que planeja usar seu programa de exploração espacial para testar a possibilidade do uso de tecnologia de impressão 3D na construção de edifícios na superfície da Lua. A missão da sonda Chang'e 8, que ainda não tem data de lançamento, será a de investigar o ambiente e a composição mineral da Lua, assim como verificar se a impressão 3D pode ser utilizada nessas superfícies. Essa sonda, na verdade, será a terceira a pousar em território lunar, na próxima fase do programa de exploração lunar da China. A Chang'e 6 e a Chang'e 7 devem ser lançadas primeiro. De acordo com a Administração Espacial da China, se quisermos estar presentes na Lua em longo prazo, temos que instalar estações com o uso de materiais lunares. Várias universidades, como a Tong e a Jiatong, começaram a estudar possíveis aplicações da tecnologia da impressora no satélite natural da Terra. O programa começou com o lançamento de uma primeira sonda em 2007. A China investiu milhões de dólares em seu programa espacial nas últimas décadas. O país enviou o primeiro astronauta ao espaço em 2003 e, no início de 2019, aterrissou uma nave espacial no outro lado da Lua, que foi uma estreia mundial. No ano seguinte, trouxe de volta amostras da Lua e concluiu seu sistema de navegação por satélite, chamado Beidou, um concorrente do GPS norte-americano. Em 2021, foi a vez de um pequeno robô ser enviado a Marte, e a expectativa é que astronautas cheguem à Lua até 2030. E a seguir, planos de saúde no Brasil têm o pior resultado em 20 anos. E veja também, ainda dá tempo para comemorar a data especial de hoje, que é o Dia do Churrasco. Os planos de saúde arrecadaram quase 238 bilhões de reais no ano passado, mas descontadas as despesas tiveram o pior resultado já registrado desde que os números do setor começaram a ser contados há quase 20 anos. Segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional de Saúde Suplementar, o saldo negativo foi de 11 bilhões e meio de reais. Mas graças aos investimentos que o setor fez no mercado financeiro, o resultado ficou praticamente empatado, quase no 0 a 0, com um lucro de 2 milhões e meio de reais.
Mas como ressaltaram os representantes dos planos, o objetivo do negócio não é faturar com aplicações financeiras. Para enfrentar a situação, a FenaSaúde, que reúne as maiores operadoras de planos de saúde do país, calcula que os reajustes previstos para este ano deverão ser maiores do que os de costume. Os planos hoje estão supercarregados com terapias e exames de ponta, que são mais caros. E este mercado está em momento peculiar. Apesar de o número de clientes aumentar, com quase 3,5 milhões de novas adesões no período de 4 anos, o ritmo de crescimento é menor do que o de costume. Primeiro, pelo preço das mensalidades. É comum a troca de operadora que oferece preços mais baixos, mas não demora muito para o valor retornar ao nível normal. Segundo, pela situação do país, com redução dos salários e instabilidade no mercado de trabalho. A alternativa do SUS assusta muitas pessoas, mas tem sido destino de várias delas. E além desses exemplos, o que também parece estar pesando nas contas dos planos de saúde são os reembolsos. O valor, que não chegava a 6 bilhões de reais em 2019, passou para 9 em 2021 e fechou o ano passado em 11 bilhões. E segundo a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, há suspeita de fraudes que vão desde o uso de recibos falsos para camuflar tratamentos que não são cobertos, até a utilização de clínicas de fachada. Os números deverão ser avaliados. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para toda a população do país acima dos 18 anos. A recomendação tem como objetivo reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal. Mais de 97 milhões de brasileiros já podem procurar os postos de saúde. Os exercícios físicos são fundamentais para a saúde da mente e do corpo. Na terceira idade, então, estar em movimento é crucial para a prevenção de doenças crônicas e cardiovasculares, além da prevenção de quedas. Médicos e especialistas afirmaram que para ter uma boa velhice, com menores chances de desenvolver doenças, é importante praticar exercícios físicos quando novos. Mas para quem já está chegando próximo aos 50 anos e ainda não deu início em uma rotina de exercícios, nunca é tarde para começar. Treinar em uma academia ou praticar exercícios em casa ajuda no bem-estar físico e mental, além de melhorar o equilíbrio, velocidade de andar, contribuir para a manutenção e aumento da densidade óssea, promover a autonomia para a realização de tarefas do cotidiano, controle do peso ou diminuição da gordura corporal, diabetes, colesterol, causando uma queda nos níveis de LDL, o colesterol ruim, e aumentando os níveis de HDL, o colesterol bom, diminuindo o risco de depressão, de estresse e de ansiedade, além de ajudar na diminuição do consumo de remédios. Ao praticar exercícios físicos, o idoso começa a sentir mais energia e confiança para realizar as suas atividades do dia a dia de forma autônoma. Desta forma, a própria autoestima também aumenta. Outro ponto positivo para os idosos é que o exercício físico para essa faixa etária ajuda na prevenção de quedas e na prevenção de lesões causadas pelas quedas, através do aumento da massa. Mas é preciso ter atenção. Todos os exercícios físicos para idosos devem ser prescritos por médicos de acordo com as suas limitações e características biológicas, já que esta parcela da população apresenta mais fatores de risco e necessita de uma atenção especial. Por isso, é importante estar sempre em atividade para envelhecer bem e com saúde. O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, assinou nesta segunda-feira uma ordem de serviço para a construção de moradias em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo o titular da pasta, serão investidos mais de 82 milhões de reais nas obras, que incluem a construção de 2 parques lineares às margens do rio Cachoeira. Cidades do sul e extremo sul baiano vêm sofrendo com temporais e alagamentos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias.
Há um ano, mais de 20 pessoas morreram e mais de 30 mil ficaram sem ter onde morar. Neste ano, os problemas se repetem e preocupam a população. No feriado de Tiradentes, a chuva voltou a atingir o litoral sul do estado, com deslizamentos de terra e alagamentos nas cidades de Ilhéus e Santa Cruz de Cabralha, que declarou estado de emergência. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, estradas e pontes foram interditadas. A passagem de uma frente fria e o calor provocaram chuva extrema no litoral sul da Bahia desde a véspera do feriado de 21 de abril. Toda a região recebeu entre 100 a 400 milímetros de chuva em 24 horas. Volume que provocou a destruição de estradas e pontes, causando grandes enchentes e muitos danos às plantações, incluindo fazendas de cacau, principal cultivo no sul do estado. Alguns locais ficaram ilhados. A previsão do tempo continua indicando chuva intensa nos próximos dias na região. Em caso de risco de desabamentos e enchentes, a Defesa Civil local pode ser acionada. Já para emergências, é necessário ligar para o SAMU no 192 e para os bombeiros no 193. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aprovou nesta segunda-feira, em segundo turno, a proibição do uso da linguagem não binária ou linguagem neutra nas escolas da cidade. O projeto de lei de autoria do vereador Nicolas Ferreira, do PL, segue agora para a sanção da Prefeitura. Segundo ele, a linguagem dificultaria o aprendizado de pessoas surdas e disléxicas. O projeto garante aos estudantes o direito ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino. Hoje é segunda-feira, o Dia Nacional do Churrasco deveria cair no final de semana, mas como a data é fixa, melhor se preparar para garantir alguma coisa, nem que seja no vapor, para não deixar passar em branco uma paixão nacional. Os cortes são diversos, tem para todos os gostos. O corte predileto era a picanha, hoje já não é mais, né? O pessoal gosta de uma costela de ripa, a carne suína, né? Tá bem pedida, né? Frango. Cupim aqui, sabe muito é o cupim, né? O pessoal pede muito. E esses cortes, fraldinha, né? Que é um corte que o pessoal gosta muito, bem saboroso. A verdade é que na brasa tudo fica bom. É o que diz este empresário, cliente assíduo desta churrascaria em São Paulo. Eu, pelo menos, venho toda semana aqui. Desde 1970 eu frequento aqui. Além das milhares de churrascarias espalhadas pelo país, no Brasil o churrasco também está no almoço de família, aniversários, casamentos e tantas outras comemorações. Eu, por exemplo, tenho uma chácara e todo fim de semana a gente faz churrasco na chácara. Por aqui, quase todos dizem que ele é mesmo uma paixão nacional. O brasileiro não fica sem churrasco, né? Não tem como. Eu acho que é o prato principal. Pode até ser o prato predileto de muita gente por aqui, mas isso não coloca o país como o principal consumidor de carne bovina do mundo. Um estudo realizado em 38 países pela plataforma Cupom Válido, em parceria com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, coloca o Brasil em terceiro lugar, com consumo per capita de 24,6 quilos por ano, atrás dos Estados Unidos, com 26,1 quilos, e da Argentina, que lidera o ranking, com consumo anual de 36,9 quilos de carne por pessoa. Na outra ponta, a Índia surge como o menor consumidor mundial, com apenas meio quilo per capita no ano. Mas qual a importância da carne vermelha na alimentação? Esse é um alimento com várias propriedades nutricionais. Quem não come precisa substituir por outros produtos igualmente nutritivos. Mas quem consome também precisa dosar, porque tudo tem limites. 70 gramas de carne por dia é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Dentro desse limite estabelecido pela OMS, a carne ela é uma proteína de alto valor biológico que pode trazer os benefícios de um aporte de ferro e de vitaminas do complexo B, por exemplo, a B12, e de aminoácidos essenciais que fazem a construção de músculos e a manutenção desse músculo.
É claro que o limite diário para o consumo de carne vermelha tem uma leve variação de pessoa para pessoa, a depender da idade ou gênero, por exemplo. Mas o mais importante é saber que o exagero para qualquer indivíduo pode gerar prejuízos à saúde. A gente sabe que a gordura, principalmente da carne, ela é uma gordura saturada que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes. E pensando nas carnes processadas, também pode aumentar o risco de câncer. Também é preciso variar entre carnes vermelhas, brancas e ovos. E rodiziando essas proteínas de origem animal para que você não fique num consumo só da carne vermelha, aumentando o risco dessas doenças, sem dúvida. De volta à carne vermelha, a nutricionista lembra que o modo de preparo faz diferença no valor nutricional. Se a gente for pensar numa preparação cozida, a gente pode associar, por exemplo, um legume junto com essa preparação, uma carne com batata, uma carne com cenoura, agregando aí valor nutricional a essa preparação. Se a gente for pensar na carne frita, a gente vai estar aumentando aí a ingestão de gorduras saturadas através da gordura da fritura. E o churrasco, segundo a doutora, também não seria a melhor opção, devido à gordura da carne e aos componentes do carvão transferidos ao alimento. Mas como nem sempre é dia de churrasco, quando ele está à mesa, a especialista diz que pode aproveitar, contanto que esteja muito bem acompanhado. Associando a uma salada, um abacaxi grelhado depois para melhorar a digestão, esse paciente vai estar fazendo uma redução de danos e aumentando aí o aporte de proteína no seu dia. E viva o churrasco! E viva o churrasco! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.